Já notaste que pessoas com um passado sombrio, quando têm um encontro com Deus, tendem a servir a Deus de uma maneira mais fervorosa, em detrimento daqueles que não tiveram um passado sombrio lá no mundo? Eu estou aqui para mostrar-lhe que isso não é um defeito de fábrica, mas sim é um efeito da plena consciência do amor de Deus. E seja bem-vindo à parte 2 do ensino plenamente perdoados por Deus. E seja bem-vindo ao canal Poder do Conhecimento de Cristo. Para quem me acompanha pelo YouTube e para quem me acompanha pelo Facebook, seja bem-vindo ao meu perfil oficial Edilson Yanombe. Dizer-vos também que eu tenho uma conta no TikTok que se chama, com o nome é The Blessing, e tenho também uma conta no Instagram, pode me seguir lá. O nome da conta tem o nome de Edilson. Meu nome é The Blessing, o vosso mestre da palavra de Deus, o pastor dos aleijados e oprimidos. Já estou mais uma vez para partilhar a palavra de Deus com todos vocês, impactando as vossas vidas por meio da palavra de Deus, coisa que eu mais amo fazer. Neste vídeo, com o tema plenamente perdoados por Deus, na parte 2, vamos começar primeiro com o livro de Lucas, capítulo 7, a partir dos versículos 6 até ao versículo 49. E vamos começar. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. 37. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. 28. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. 39. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. 41. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. 42. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? 43. Simão respondeu: suponho que de quem perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. 44. E voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher está ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e secou com seus cabelos. 45. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. 46. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. 47. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. 48. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. 49. Homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é este que anda por aí perdoando o pecado? Olha só, nós vemos um fariseu e nós vemos uma que não era fariseu, era pecadora. E essa pecadora soube que teve encontro com Deus, com Jesus, em casa de Simão, que era o tal fariseu. Ela deu tudo de si para Jesus. Ela deu tudo de si, tudo mesmo de si para Jesus. Talvez tu perguntes como ela conseguiu dar tudo de si, ao ponto dela comprar coisas caras, comprar perfume caro para ungir os pés de Jesus. Você comprar um perfume caro, mais caro que nunca, mais caro que Arthur Ford ou outra marca de perfumes, só para ungir pernas de uma pessoa. Foi isso que essa pecadora fez. Ungiu com um perfume mais caro a Jesus. Por que ela ungiu? Ela ungiu não por obrigação, não porque sentia uma imposição a se fazer. Ela fez isso
Porque ela teve plena consciência de que foi plenamente perdoada. Ela teve plena consciência de que foi e de que é profundamente amada. É isso que acontece conosco. Quando nós temos a plena revelação do amor de Deus, saberemos que somos plenamente perdoados. E por consequência de sabermos que somos plenamente perdoados, nós vamos amar mais a Deus e nós vamos dar tudo de nós a Deus. Nós vamos passar a servir a Deus sem hesitar, sem poupar esforços. Porque nós sabemos que servindo a Deus, o próprio Deus, que é o dono da obra, vai providenciar ferramentas para melhor servirmos a Deus. É como se tu fosses um pedreiro e tu fosses contratado por um boss. Tua preocupação não é comprar cimento. Tua preocupação não é comprar as tribos. Tua preocupação não é comprar pá. Tua preocupação não é comprar enxada. Você deve se dedicar apenas a construir. O trabalho de comprar enxada, o trabalho de comprar pá, o trabalho de comprar cimento, o trabalho de comprar estribo é exclusivamente do dono da obra. Assim é também conosco. Quando o Senhor nos chama para servir, Ele é o dono dessa obra e Ele vai prover. Mas esse não é um assunto do ensino de hoje. Vou deixar isso à parte. Talvez, quem saiba, o Espírito Santo me inspire a falar disso um dia desses aqui neste canal. Bem, agora eu quero falar do Simão. Há um problema aqui. O Simão, por que ele criticou aquela pecadora que deu tudo de si? Ele, logicamente falando, então ele não faria isso. Ele não daria o perfume a Deus. Ele não faria o que a pecadora fez. Ele não tem plena consciência, ou tem consciência muito superficial do perdão de Deus. Por que ele tem a consciência superficial do perdão de Deus? Porque ele era agarrado ao legalismo. O maior inimigo da revelação do perdão de Deus, o maior inimigo da revelação do amor de Deus nas nossas vidas é a lei, que nos remete ao legalismo. Porque a lei vai te mostrar uma face inexistencial de Deus. Vai te mostrar uma face de um Deus irado. E você vai agir de uma maneira esquizofrênica, pensando que Deus está sempre irritado contigo, pensando que Deus está sempre aqui para te chamboquear. Em tese, quem era pecador nos tempos deveria ter medo de comungar com Deus, porque Deus é perfeito. Mas quando sabemos que fomos plenamente perdoados, provamos dessa maneira o seu amor. E tal amor expulsa o medo de rejeição e de sermos expulsa o medo de rejeição, expulsa o medo de sermos condenados por Deus, a culpa. E temos que saber que, dentro disso, a culpa é a manifestação do medo de ser rejeitado por Deus e de ser condenado pelo próprio Deus. Mas esse amor de Deus, quando nos é revelado, expulsa isso. E a consciência de que fomos plenamente perdoados é a manifestação do amor de Deus em nós. Deveras eu devo dizer aqui, vamos abrir o livro de 1 de João, capítulo 4, versículos 17, sim, dos versículos 17 a 19. 17. À medida, aqui eu estou a ler numa outra versão nova versão transformada. Diz o seguinte: à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Qual é o segredo de termos um amor perfeito? É permanecermos em Deus. Porque aqui a Bíblia diz: quanto mais permanecemos em Deus, o amor se torna perfeito em nós. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos com Jesus como Jesus viveu neste mundo. 18. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aqui está. Nós podemos perceber de que se nós temos medo de Deus, nós aqui podemos perceber de que sempre que nos aproximamos de Deus, a nossa tendência é nos auto-justificar, é nos automutilar ou autocondenar.
nós não temos a revelação plena do amor de Deus. Mas a Bíblia nos deixa transparecer que à medida que permanecemos em Deus, o amor de Deus em nós se torna ainda mais perfeito. Porque quanto mais permanecemos em Deus, mais Deus se revela para nós. E quanto mais Deus se revela para nós, o amor se aperfeiçoa, porque nós sabemos que Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Vamos abrir o livro de Hebreus, capítulo 4, na nova versão transformada. Eu estou abrindo outra versão aqui, nova versão transformada. Hebreus, capítulo 4. Versículos 15 a 16, diz o seguinte: nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas. Nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. 16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Eu quero que vocês memorizem uma palavra-chave aqui, que é confiança. Aproximemo-nos com toda a confiança ao trono da graça. Quero que memorizem essa palavra-chave ou essa frase-chave aí, porque precisamos dessa frase-chave para entendermos melhor o que eu quero explicar aqui. Se devemos nos chegar com confiança no trono da graça, isso significa que o caso do pecado já está resolvido, e foi resolvido aonde? Na cruz. Logo, ela deve ser feita com confiança. E sendo feita assim com confiança, isso inclui a ausência de sentimento de culpa, inclui a ausência de consciência da condenação e inclui a ausência de cinismo ou hipocrisia. Vou repetir de uma maneira diferente. Toda confissão deve ser feita sem sentimento de culpa, toda confissão deve ser feita sem consciência de condenação e deve ser feita muito menos sem cinismo ou hipocrisia. 1 João capítulo 1, versículo 8 a 9. Estou a ler nova versão transformada. Eu devo frisar isso aqui nessa questão de versão, porque eu sei particularmente que a maioria esmagadora dos irmãos aqui em Cristo que me acompanham lê Almeida Corrigida Fiel, a versão Almeida Corrigida Fiel. E nada contra, só que eu acho a versão Almeida Corrigida Fiel, apesar de tudo, ser uma linguagem muito antiquada, muito ultrapassada, que às vezes chega a ser muito ininteligível, ou em outras palavras, incompreensível, o que o escritor de um dado livro tentou dizer em específico lá. É por isso que eu estou a usar uma outra versão que é mais simplificada e é mais compreensível. Nós estamos a ver aqui no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8. E no versículo 8 é onde muitos cometem asneiras, porque o verso 8 se confunde como se o escritor estivesse a dizer que todos, incluindo cristãos, têm natureza pecadora. Mas nós sabemos que todo cristão não tem a natureza pecadora. Ser cristão é igual a não ter natureza pecadora, porque todo cristão foi justificado do pecado. Todo cristão foi feito a justiça de Deus em Cristo Jesus. Logo, Deus já não lhe imputa pecado sobre a vida dele. Ele já não deve viver com a consciência da condenação, porque Deus já não imputa o pecado sobre ele, porque Deus já não se lembra das suas iniquidades e dos seus pecados. No entanto, esta passagem bíblica ocorre em ocasião de um contexto em que João estava a falar com pessoas que não nasceram de novo, provavelmente, e tinham o cinismo ou atitude hipócrita de acharem que andam na luz, enquanto que não tinham comunhão com os irmãos. Devemos saber que uma das evidências de que nós andamos na luz é que temos comunhão com os irmãos. Se tu vês pastores, se tu vês profetas, se tu vês mestres a degladiar-se entre si, um atacar o outro, outro atacar um, esses não estão na luz, estão em trevas, porque a evidência de que o homem anda na luz
é que tem a comunhão com os irmãos. Ou a comunhão com os irmãos é a evidência de que o fulano anda ou não na cruz. É só precisamos saber nisso, porque a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas. E até faz parte deste versículo. Este versículo, se não só lermos versículo 8 e versículo 9, nós tiramos do contexto o que João queria dizer. Mas se nós formos a voltar a partir do versículo 5, nós vamos perceber de que, na verdade, o João aqui estava a falar para pessoas hipócritas. Estava a falar com pessoas hipócritas que achavam que os tais, os donos da verdade, que se atiravam pedras entre eles, que lutavam-se entre si, que degladiavam-se entre si, andavam em trevas, andavam em contendas. Estava a falar desses. É evidente que também no meio religioso, no seu todo, no meio cristão, no seu todo, existem pessoas que fomentam confusão. O que a Bíblia nos orienta? A Bíblia nos orienta a desviarmos-nos desse tipo de pessoas. E ainda mais, até a Bíblia é mais radical. A Bíblia nos orienta a nem cumprimentar esse tipo de pessoa. Não sou eu, é a Bíblia. Todos estes seres humanos, todos nós como seres humanos, pecamos. Incluindo o cristão. O cristão peca. O cristão cai no pecado, mas não vive no pecado, tal como aquele que não é um cristão. Uma pessoa que anda em trevas vive no pecado. Logo, João aqui não estava a falar com pessoas que não nasceram de novo. Então, a confissão dos pecados não é para cristãos. A confissão dos pecados é para pecadores. No entanto, há critérios que nós devemos observar na confissão. Há critérios que toda pessoa, todo aquele que não nasceu de novo, mas quer aceitar Jesus, deve obedecer. Mas antes de eu ir para os pontos, eu devo dizer o seguinte: o cristão não confessa pecados. O cristão confessa a fé. O cristão confessa a sua fé. Talvez tu digas, e se eu ofendi a um irmão, devo confessar o pecado? Se for diante de irmão para irmão, tu deves confessar o pecado. Mas de você para Deus, tu deves confessar quem tu és em Deus. Eu fui feito à justiça de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou justo porque Jesus se fez pecado no meu lugar. Indo aos critérios que nós devemos observar durante a confissão é o seguinte: toda confissão deve ser com confiança. E toda confissão genuína é sempre com confiança. Toda confissão genuína deve ser feita com confiança. E toda confissão genuína é com confiança. Pois é desse jeito que se mostra que temos a consciência de que está tudo resolvido. Então, a confissão dos pecados não é para fazer com que o pecador esteja cheio de sentimentos de culpa ou esteja cheio de ou se sinta impotente. Não, deve trazer-lhe segurança, porque quando confessa uma vez, ele se apropria do perdão pleno dos pecados. Logo, ele entende com todas as palavras que está tudo resolvido, porque ele já se apropriou desse perdão. E por essa razão, nós não confessamos nossos pecados para Deus nos perdoar, e muito menos para convencer a Deus de nos perdoar, porque Ele já nos perdoou de uma vez por todas. Quem assistiu o meu primeiro vídeo de Plenamente Perdoado sabe o que eu estou a dizer. Se tu não estás antenado do que eu estou a dizer aqui, interrompa este vídeo, volta, assista a parte 1 do vídeo com o tema Plenamente Perdoados, do mestre Ed Blessing, que sou eu. A confissão dos pecados é um ato de sinceridade de alguém que quer receber a Jesus para com um Deus. E não é um ato de tentar arrecadar pontos diante de Deus ou de tentar impressionar a Deus. Porque o que era necessário fazer, ser feito, Jesus já fez. Jesus Cristo já fez. Por isso, não há mais nada a fazer. Você apenas deve se apropriar dessa graça. Toda confissão dos pecados deve ser com confiança, descontaminada de sentimento de culpa, descontaminadas de consciência, de condenação, e deve ser descontaminado de cinismo ou de hipocrisia, aquela coisa de você pecar deliberadamente.
por exemplo, adultério. Você trai tua esposa e depois diz, não, a graça de Deus, estou debaixo da graça de Deus. Eu fui perdoado por Deus. Enquanto tu sabes que essa confissão não gerou uma transformação em ti, enquanto tu sabes que aquilo está errado, mas tu vais lá e fazes, ofendes a tua esposa, né? Traindo a tua esposa. Eu sinto muito lhe dizer, você é hipócrita, você não está debaixo da graça, você é cínico se você faz isso. Então, tu precisas de entender que o Senhor Deus é bom. E se Ele é bom, você vai se envolver do pleno amor dele, de Deus. E por te envolveres plenamente pelo amor de Deus, você consequentemente vai amar tua esposa. Toda confissão do pecado que envolve sentimentos de culpa, consciência de condenação, cinismo, ato de hipocrisia, isso já não é confissão, é um ato de justificação. Isso nos remete à soberba. E Deus odeia a soberba, porque soberba é o empecilho principal que impede Deus agir nas nossas vidas, a soberba. No livro de Tiago, capítulo 4, versículos 5 a 7, diz o seguinte: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? 6. Antes, Ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Queres que Deus te dê graça? Sujeite-se a Ele, dependa dEle. Escolha depender da graça de Deus. Entenda de uma vez por todas que não é pela lei que você vai conseguir se justificar. Entenda de uma vez por todas que não é pela lei que você vai conseguir vencer o pecado. Não é pela lei que você vai conseguir vencer o pecado. Disponha-se, tenha Ele como um único Senhor, como um único suporte, como um único alicerce das tuas forças, como um único alicerce da tua vida, em todos os compartimentos da tua vida. E não venhas com as tuas autojustificações. O Espírito que em nós há é ciumento, pois Ele não dá graça a quem se autojustifica. Porque a autojustificação é a maior evidência de que a tal pessoa é soberba. Eu aqui vou levar agora para o livro de Lucas, capítulo 15. Quero mostrar-vos um ato de soberba. Lucas, capítulo 15, versículos... Hoje vamos ler muito, meus irmãos. Livro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Ok? E diz, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. 14. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. 16. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. 17. E, tomando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. 18. Levantar-me-ei, presta atenção agora, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos seus empregados. 20. E, levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. 21. E o filho disse ao pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. Mas pai disse aos seus servos, olha, o filho se justifica para o pai, e o pai não dá nem a mínima para o que o filho disse.
porque ele estava a se auto-justificar. Isso estava a servir como um ato. O filho estava com aquela mentalidade de que não, se eu disser isso aqui, isso vai servir de credencial para o pai me aceitar de volta, para o pai me perdoar. Mas nós aqui vamos perceber no versículo 22, ele diz assim: mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. 23. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. 26. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. 27. Ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. 29. E saindo seu pai rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que se te sirvo há tantos anos. Olha a justificação que o filho que estava em casa deu. Eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. 20. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. 31. E diz-lhe: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. 32. Mas era justo alegrarmos-nos, folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha sido perdido, achou-se. Eu quero primeiramente que vocês notem um detalhe aqui. No versículo 12, o filho exige, o filho mais novo exige a sua herança, exige isso ao pai. Só que, no entanto, o que passa desapercebido é que o pai deu a herança para o filho mais novo, mas também deu a herança para o filho mais velho. É por isso que aqui diz: e ele repartiu por eles a fazenda, não por ele, né? O pai repartiu para eles a fazenda. Era alguns compartimentos também da fazenda que pertenciam a eles, de acordo com as suas divisões. Mas só que o filho comete a besteira de sair, ir gruvar, ir se gastar lá, gastar tudo que tinha e voltar. E eu quero que preste atenção aqui numa coisa. Quando o filho mais novo se justifica para o pai ignora o que ele estava a dizer e chama os servos para acudir o menino e também para sacrificar o bezerro cevado. Mas também no versículo 21 a 22, vemos o filho a confrontar o pai, mas também vemos o pai a defender o filho mais novo. Em condições normais, era suposto o filho mais novo se defender, dizer: meu pai me perdoou, você também assim. Era suposto o filho mais novo discutir com o irmão mais velho. Era suposto isso acontecer, mas não aconteceu. Por quê? Porque quando o pai foi abraçar o filho, foi acudir o filho, ignorou o que ele tinha a dizer, porque aquilo é autojustificação. Ele teve plena consciência de que foi plenamente perdoado pelo pai. E por ter plena consciência de que foi plenamente perdoado pelo pai, ele perdeu forças para se autojustificar. Essa é uma das consequências da plena revelação do amor de Deus sobre nós. Nós vamos parar de nos justificar perante as pessoas, incluindo aquela mulher pecadora. A mulher pecadora percebeu de que aquele Simão estava a desdenhar a ela, estava com um pensamento mau sobre ela, mas ela não se justificou. Não justificou por quê? Porque alguém lhe justificou, lhe defendeu. Há certas batalhas, meu irmão, há certas pressões a nível humano que nós não precisamos de nos justificar. Apenas devemos deixar Deus nos defender. Não justifica porque você casou com 23, 24 anos
Não justifique porque você já é muito fervorosa nas coisas de Deus. Não justifique essas coisas. Porque você sabe por que serve a Deus com fervor. Você sabe por que serve a Deus com dedicação. Você sabe. Você entende. Porque foste plenamente perdoada por Deus. A razão pela qual o pai do filho pródigo não levou em consideração o que o filho falou a voltar. Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e contra ti, foi porque eram palavras de autojustificação. Hoje o pai não leva isso em consideração. As nossas autojustificações são um barulho chato, ao mesmo tempo irrelevante diante de Deus. Não é por acaso que a Bíblia diz que a justiça própria são como trapos de imundícia. Sabemos o que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia nos dias de hoje equivale a penso. Penso que mulheres usam durante a menstruação. E eu não vou entrar em detalhes aqui, não sou mulher, mulheres aqui explicam melhor isso. A primeira vez, o filho pródigo tentou se justificar, mas o pai ignorou a sua justificação e justificou-lhe matando o bezerro cevado e lhe vestindo de sandálias que representa a dignidade de estar na presença do pai. Note também que depois disso o irmão soube e o irmão não queria alegrar-se com o pai e criticou seu irmão ao pai, diante do pai. E era suposto o irmão se defender. Mas o pai lhe defendeu. O irmão perdeu argumentos. Quando entendemos que fomos plenamente perdoados, vamos deixar Deus defender-nos diante dos nossos erros? Vamos deixar Deus nos defender diante das nossas falhas? E os que nos julgam vão perder argumentos. E o que as pessoas dizem vai perder relevância. É só ver que o que teve mais peso foi a defesa do pai do que a autodefesa do filho quando se encontrou com o pai. O filho voltou para casa com a mentalidade de servo. Estava a ir tentar a sorte para ver se o pai vai lhe perdoar, enquanto que o pai já lhe perdoou há muito tempo, antes dele sair de casa. Por isso, o pai ficou empolgado quando viu o filho a voltar para casa. É por isso que o pai ficou empolgado, porque ele já havia perdoado, já havia esquecido que o filho já havia lhe ofendido, já havia esquecido disso. Por isso que as confissões que carregam consigo cinismo ou um ato de hipocrisia, sentimentos de culpa, consciência de rejeição e condenação, não são confissões genuínas. São sim autojustificações. Isso não é confissão, são autojustificações. Porque a confissão genuína é feita sempre com confiança de que já está consumado. Tetelestai. Nós vamos ver confissão de uma maneira prática aqui. Confissão que é confissão na nova aliança. Nós vemos o apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 a 4. Eu vou ler na nova versão transformada primeiro, depois de ler na nova tradução de linguagem de hoje. Nova versão transformada. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. O que estávamos a dizer? As nossas próprias avaliações, as nossas autojustificações não são importantes diante de Deus. 4. Minha consciência está limpa, mas isso não prova de que estou certo. O Senhor é quem avaliará e decidirá. E eu tenho uma notícia para ti. O Senhor já avaliou e Ele disse, está consumado. Deus já avaliou e disse, está consumado. Está consumado. O apóstolo Paulo diz que apesar de ter... Nós vemos aqui, ele apesar de que dele não ser perfeito, apesar de ter defeitos, porque Paulo estava a dizer que ele tem defeitos,
Ele, apesar de ter defeitos, ele a dizer, mesmo eu, apesar de eu ter defeitos, minha consciência está limpa. Meu irmão, se tu vês de blessing ou eu a pregar, não é porque eu sou perfeito, sabe? Se você quiser buscar meus falhos, você pode encontrar meus falhos. Mas eu te digo uma coisa, minha consciência, eu e Dilson Anombe, está limpa. Se eu vos ensino aqui, não é porque sou perfeito. Se eu vos ensino aqui, não é porque eu não tenho defeitos. Mas minha consciência está limpa e eu estou plenamente consciente de que fui justificado, de que fui feito a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu estou plenamente consciente dessas coisas. Até você pode secar um lado se você quiser abrir meus files e descobrir meus files. Porque eu sou falho. Eu sou falho como qualquer ser humano. Eu sou vosso mestre da palavra de Deus. Eu sou pastor de aleijados e oprimidos. Mas isso não me tira a credencial de ser alguém que cai, que às vezes falha, que às vezes gera, porque ainda estou sujeito à carne. E Jesus não morreu para que nós nunca mais pecássemos. Mas Ele morreu para que nós pudéssemos desfrutar das regalias da parte de Deus, que antes nós não éramos dignos de acessá-las ou de desfrutá-las. É isso que me guia, é isso que me move. E eu tenho plenamente consciência de que fui plenamente perdoado. Eu não estou preocupado com a opinião dos outros, não estou preocupado com o que o fulano ou fulana acha de mim, porque eu tenho plena consciência de que o meu Deus vai me defender, mesmo nos meus erros, mesmo nas minhas quedas. E eu tenho plena consciência de que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E é nisso que nós nos devemos nos guiar. Todos nós. Vamos imitar o que Paulo diz. Minha consciência está limpa. Mas isso não prova de que sou de fato inocente. Ok, vamos lá ler o livro de já a versão NTLH da 1 Coríntios capítulo 4, 3. Mas para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. 4. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Como é que Deus nos julga aqui para evitar também argumentos legalistas? Eu vou vos dizer diretamente. Como é que Deus nos julga? Deus nos julga com base no sacrifício feito por Jesus Cristo. Ele não nos julga com base nos nossos erros, com base nos nossos pecados, mas Ele nos julga com base no sacrifício de Jesus. Porque quando Ele nos olha imaculados, nos olha como perfeitos e aperfeiçoados pelo sangue de Jesus. Por isso que nós também temos que ter consciência limpa, embora ainda não estejamos em carne corruptível e isso nos torne suscetível a cometer erros. Nós não, em questões humanas, em questões técnicas, nós não somos inocentes, mas em questões divinas, nós fomos inocentados. Nós fomos inocentados. A nossa identidade como filhos de Deus não é pecadora. Nós não somos pecadores. Nós somos justos. E somos justos porque fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós éramos pecadores. Nós éramos pecadores por causa de Adão. Agora nós fomos feitos justos porque estamos em Cristo. Nós já não somos pecadores. Somos filhos legítimos de Deus. Pecadores são aqueles que ainda não nasceram de novo. E nós não somos pecadores. Embora nós caiamos no pecado,
Vocês lembram que no tema no vídeo passado com o tema Plenamente Perdoados, parte 1, a parte 1 do Plenamente Perdoados, do vídeo Plenamente Perdoados, eu falara do pecado, em que eu disse que o pecado significa errar o alvo, mas temos dois termos em grego no Novo Testamento que se usa para se referir ao pecado, que é amartia e amartano. Amartia é um substantivo que serve para indicar a consciência do pecado ou a natureza pecadora. E temos amartano, que é pecado em ação. O que o cristão nunca mais vai experimentar é a amartia, porque já não tem natureza pecadora e ele já não tem a consciência do pecado, porque hoje a palavra de Cristo renovou a sua mente. Agora, amartano acontece na vida de um cristão como acidente de percurso. E quando nós acidentamos, nesse acidente de percurso que é amartano, que é pecado em ação, nós não devemos ser hipócritas de dizer que não pecamos, mas também nós devemos confessar que nós somos em Cristo. É aí onde nós mais devemos confessar que nós somos em Deus. Livre de sentimento de culpa, livre de consciência de condenação. Aleluia. E desta feita, eu considero como o ensino deste tema Plenamente Perdoados encerrado. Dizer que é sempre uma honra partilhar a palavra de Deus com todos vocês, impactando as vossas vidas por meio da palavra de Deus. Eu sou Ed Blessing, o vosso mestre da palavra de Deus, o pastor dos aleijados e oprimidos. Não esqueça de partilhar este vídeo e beijo no teu coração. E não se esqueça, tudo de Jesus e nada de nós.